Olá, pessoal. Bom, nosso objetivo na aula de hoje é explorar um pouquinho a ferramenta lugar geométrico. Então, eu vou fazer isso através de alguns exemplos, né, usando as cônicas, tá? As cônicas, né, no plano. Bom, vamos começar com a cônica mais simples, que é a circunferência, né? Então, bom, antes de tudo, vamos relembrar, né, o conceito de lugar geométrico. O lugar geométrico é definido como sendo um conjunto de pontos que tem propriedades comuns, né? Então a gente define um conjunto de pontos do plano ou do espaço, né, através de uma ou mais propriedades comuns a estes pontos. E aí a gente consegue definir aí curvas e outras regiões do plano, né, que são formadas por um conjunto de pontos, tá? Bom, no caso do círculo, qual que é a definição? O círculo, a gente precisa definir um ponto que a gente chama de centro do círculo, né, ou da circunferência, e aí, a partir desse ponto central, do centro da circunferência, a gente precisa de uma distância, né, que a gente chama de raio da circunferência, e uma vez dado então o ponto e um segmento que vai servir como raio da circunferência, a gente define circunferência como sendo o conjunto de pontos equidistantes a um ponto dado, né? Então, vamos fazer uma circunferência de acordo com a definição e explorar a ferramenta aqui, lugar geométrico. Então, eu vou precisar de um ponto para ser o centro da circunferência. Eu vou precisar de uma distância, né? Que a gente vai para a gente determinar os pontos da circunferência, né? Então, mantendo uma distância constante do ponto A, que vai ser o centro, tá? Bom, eu vou pegar aqui uma distância aleatória qualquer a partir do ponto P. Então, a distância entre A e B vai ser o raio da minha circunferência, tá bom? Bom, e para utilizar a noção de lugar geométrico, eu vou fazer um segmento aqui. Bom, deixa eu só ocultar os eixos, que eu não vou precisar deles. Vou fazer um segmento qualquer aqui, pessoal. E vou pegar aqui a ferramenta ponto em objeto e vou criar um ponto sobre este segmento, tá? Esse ponto aqui E, né, que está sobre o segmento aqui, ó, não sai do segmento, tá? É sobre o ponto sobre este objeto, tá? Ele vai servir de parâmetro para a gente utilizar a ferramenta lugar geométrico. E agora, então, eu vou criar um ponto que tem a propriedade que define a circunferência, ou seja, um ponto que vai ter a mesma distância de A que o B tem, tá? Então, o conjunto de todos os pontos equidistantes a A, né, sendo essa distância igual ao comprimento aqui de AB, define uma circunferência. Então, como é que eu vou fazer isso? Vou utilizar aqui agora a ferramenta rotação em torno de um ponto, tá? Aí, como que utiliza essa ferramenta? Selecione primeiro o objeto de rotação, depois o centro de rotação e, por último, o ângulo de rotação. O objeto que eu vou querer fazer a rotação é o B. Eu quero fazer uma rotação em torno do ponto A, tá? Então, por quê? Para manter a distância. Só vai fazer uma rotação mantendo a distância, tá? Então, eu vou selecionar o B, vou selecionar o centro de rotação e agora eu tenho que indicar o ângulo. O ângulo vai ser o seguinte, ele vai ser 2 vezes π, eu vou usar o ângulo em radianos, tá? Então, vou apagar o sinal do grau aqui, vou usar o ângulo em radianos, então vai ficar 2 vezes π, né? O vezes a gente digita asterisco, vezes, agora eu vou utilizar um comando, que é o seguinte, vou cancelar aqui e mostrar o comando, porque aqui no campo de entrada, ele já fornece para a gente, ó, a sugestão, né, do comando. É parâmetro do ponto sobre caminho, tá? Esse comando é bem interessante, né?
e bastante útil para algumas construções. Então, como que funciona esse comando? Você precisa de um ponto sobre um objeto bem definido. Pode ser um segmento, pode ser uma curva, uma função, o gráfico de uma função, né? Pode ser uma elipse, uma circunferência, enfim, um próprio polígono, né? Você clica no segmento que vai definir ali o perímetro, né? A região do perímetro do polígono, e você pode utilizar essa função. Então tem que ser um ponto sobre um objeto. Qual é o ponto sobre o objeto que eu quero utilizar como parâmetro? É o E. Aí o que acontece? Esse comando vai parametrizar, né, o E em relação ao objeto aqui que é um segmento, ou seja, ele vai fazer um número, né, aqui ó, criou um número A, que vai de 0 a 1, né, de acordo com a distância que o E assume aqui em relação ao início desse segmento, tá? Deixa eu fazer de novo aqui, ó. Parâmetro E, né? Pronto. Então agora, ó. Então a hora que o E for lá no D, o número é 1, né? Vejam ali, ó, o número A vai assumir o valor 1 até o D e 0 aqui em C, tá? Na origem do segmento, 0, e aí cada vez que ele se aproxima na extremidade oposta do segmento, ele vai até o número 1. Então a gente parametrizou aqui o ponto E. Vou usar então esse ponto parametrizado, né? Esse número, na verdade, A, né? Então vou pegar a ferramenta aqui, rotação em torno de um ponto, a rotação vai ser do ponto B em torno do ponto A, através de que ângulo? Agora sim, 2 vezes π vezes o número A, que é um parâmetro que varia de 0 a 1, tá bom? Beleza, lá, ó. Então agora eu vou habilitar o rastro desse ponto B aqui, para a gente entender o que acontece quando eu movimento o ponto E aqui, ó. Olha lá, tem o rastro, né? Tá vendo? Ele define a circunferência, ok? O rastro some se a gente simplesmente atualizar a janela de visualização, né? Eu posso segurar com a ferramenta mover aqui, né? Eu posso segurar e arrastar e já o rastro já vai sumir, né? Atualizando a janela de visualização, tá bom? Então é isso que acontece. Agora eu posso desabilitar o rastro também desse ponto B' aqui, né? Ó, vou desabilitar e pronto. E agora vamos usar a ferramenta lugar geométrico. Como é que funciona a ferramenta lugar geométrico? Ela funciona da seguinte maneira, ó. Aqui quando a gente seleciona ela, eu já habilitei para deixar a dica aqui, né, de como utilizar cada uma das ferramentas. Então ele fala, selecione o ponto do lugar geométrico e depois o ponto sobre o objeto ou o controle deslizante. Então existem duas possibilidades para usar essa ferramenta. A gente precisa de um ponto sobre um objeto, né, ou de um controle deslizante. Aqui eu fiz, né, em função de um ponto sobre um segmento, um objeto, tá? Então vou selecionar o ponto do lugar geométrico, que é o B', e esse B' está em função do ponto E, né, que é um ponto sobre um objeto. Aí ele já define aqui a circunferência, né, através da propriedade que está definindo o ponto B', né, que é o fato dele manter sempre a mesma distância do ponto A, né? Ele só vai fazer uma rotação aqui, mas vai manter a mesma distância. Beleza? Então, uma maneira de utilizar aqui a ferramenta lugar geométrico para fazer uma circunferência.